Mas afinal, os animes pioraram com o tempo? E aí, minha gente, eu sou o Testarossa e hoje eu levanto essa questão. Então, provavelmente você já ouviu alguém falar, ou foi você que falou, né? Se você está acompanhando essa mídia há um bom tempo, você provavelmente já viu as variáveis de os animes estão muito ruins hoje em dia, antigamente que era bom. A lógica por trás desse tipo de comentário costuma ser bem sem sentido, pra ser honesto, ou às vezes até errada. Porém, existe um resquício de verdade nesse questionamento. É muito raro ver as pessoas levantando essa reflexão, olhando de fato para problemas da indústria de animes. Normalmente a pessoa só está olhando para o seu próprio gosto, óbvio. O que não é necessariamente um problema per se, mas ignora outros problemas que existem nos animes de hoje. Antes de começar a explicar o que é essa reflexão, deixa eu explicar brevemente por que o argumento de dizer que antigamente era bom é um argumento furado. Pode parecer meio óbvio, mas é necessário dizer. Todas as épocas têm suas coisas boas e suas coisas ruins. Não existe uma época perfeita. Não tem como você afirmar que há 30 anos atrás só lançavam coisas boas e hoje só lançam coisas ruins. O que influencia nessa lógica, além do saudosismo, óbvio, é porque antigamente menos animes eram produzidos comparado a hoje, e as pessoas que dizem isso assistiam menos coisas antigamente. Assistiam só os seus títulos mais queridos. Não pegavam sem nenhum filtro. Como, por exemplo, assistir 15, 20, 30 animes em uma temporada só. Que normalmente era o máximo que tinha antigamente. Hoje tem 40, 50 animes. Então, essa impressão de que antigamente era bom e hoje em dia era ruim é fruto de você pegar só as coisas boas de antigamente para assistir e pegar tudo que você achar pela frente para assistir hoje em dia. Além do fato do número produzido também, obviamente, fazer ter mais animes ruins e mais animes bons consecutivamente. Claro, não tem nenhum problema em gostar de obras antigas. Eu mesmo gosto bastante. O que acontece existe um motivo para os animes terem piorado, entre aspas, com o tempo. Na verdade, ao invés de piorado, seria mais adequado dizer que ficaram mais limitados. Houve uma sutil e constante mudança na produção de anime ao longo dos anos, que afetou negativamente a mídia como um todo, na minha opinião. Tirando a parte do seu brilho e muito do que fazia ela ser especial para início de conversa. A maioria não percebe simplesmente por já ter se acostumado com o modelo que as coisas funcionam hoje. Você sabe o que faz obras como Fullmetal Alchemist Brotherhood ou Steins Gate serem tão adoradas como são? Obras como Code Geass, Death Note, Evangelion ou Hunter x Hunter? Claro que suas qualidades individuais contam muito no processo, mas existe um motivo ainda mais importante. Essas histórias ganharam espaço para serem contadas para nós, o público. Essa é a grande diferença que separa uma obra marcante de uma obra esquecível. A indústria de anime atual se tornou tão comercial que a grande maioria dos animes que saem no ano são animes de 12 episódios, que raramente ganham uma continuação. Claro, isso não seria o problema se fossem histórias curtas, tipo como é com Madoka Mágica ou Flip Flappers. Mas a maioria são adaptações, e são adaptações geralmente de obras relativamente longas. Para compreender melhor o quão grave isso é, vamos fazer um exercício mental. Pegue algumas obras que você adore, que tenham no mínimo 24 episódios. Imagine que essa obra tivesse só 12 episódios. Você gostaria dela da mesma forma? Seria Fullmetal Alchemist tão aclamado se só tivesse 12 episódios e o anime acabasse ali? E Steins Gate? A resposta é não. Nenhum desses animes seriam tão elogiados ou seriam tão marcantes se fosse uma história incompleta de 12 episódios.
A sensação de acompanhar todo o desenvolver de uma história e seus personagens é algo único. É um dos grandes pontos que dá valor à obra. E meros 12 episódios geralmente não são suficientes para chegar lá. No máximo, dá apenas para ver as coisas começarem a desabrochar. Esse é um dos grandes males dos animes atualmente, coisa que não era tão presente no passado, principalmente nos anos 80 e 90, e que pode fazer muita diferença na hora de acompanhar uma história. Por isso tem ficado cada vez mais difícil surgir algo que cause um grande impacto nas pessoas a ponto de ser aclamado e ou adorado. E quando isso finalmente ocorre, eles, ironicamente ou não, acabam sendo animes com mais de uma temporada. E notem que, como normalmente acontece, muitos dos episódios marcantes dessas obras acabam ocorrendo em uma parte mais avançada do anime, depois dos seus 12 primeiros episódios. Por isso que, como fã de muitas obras de outras mídias, como light novel, visual novels, ou até mangás, eu tenho um certo desejo de ver uma adaptação em anime, mas ao mesmo tempo tenho receio de que vai ser um anime de 12 episódios que não vai a lugar nenhum. Mas enfim, eis o resumo da ópera. É muito difícil uma história contada pela metade te marcar como uma história com início, meio e fim marcaria. Os animes caíram nesse buraco e, aparentemente, estão começando a perceber que realmente estão nesse buraco, pois estão trazendo muitas continuações de obras antigas, estão trazendo mais animes originais e adaptações que caibam em um anime curto, além de muitas obras bem recentes que já estão sendo produzidas em mais de uma temporada. Contar história não é algo que você faz sobre limite de tempo. É algo que precisa ir no seu próprio ritmo para realmente trazer a alma da história à tona. Mas com as restrições que os animes impõem, acaba que tudo que temos são histórias corridas, mal contadas e ou incompletas. É por isso que, tecnicamente, sim, os animes teriam piorado com o tempo, mas não da forma que tentam vender. Os animes da atualidade podem ser tão bons quanto os animes de antigamente, assim como podem ser tão ruins quanto. As boas ideias estarão sempre aí, só precisam de estrutura para serem bem exploradas. Torço para a indústria se revitalizar, buscando criar projetos mais ambiciosos artisticamente e menos propagandas sem propósito. E é isso, gente. Vocês se interessaram pelo tema ou gostaram do vídeo, se tiverem alguma crítica, por favor, se inscreve no canal, comenta aí, que eu quero o feedback de vocês, e se tiver gostado, dá o like. Até mais.